vocês. Vai ser baseada no capítulo 4 do livro do Jones e também no artigo da teoria institucional do Douglas North. Conseguem ver, né? Tá, então é assim, vamos lá para um breve resumo. O que então? Lá no modelo básico de solo, né, que todo estudo sobre teoria do crescimento começa com ele, né, enfim, ele foi o pioneiro aí. Ele foi o pioneiro, e depois esse modelo ele passou por alguns aperfeiçoamentos, né, onde principalmente os demais autores não deixam de incluir as variáveis por ele consideradas, como por exemplo o estoque de trabalho crescendo ao longo do tempo e também o estoque de capital físico, mas como também incluem a tecnologia como variável endógena ao modelo, ou seja, as empresas agora estão preocupando-se em gerar tecnologia e isso contribui para o crescimento econômico. Só que assim, quando a gente fala em crescimento, gente, a gente tem que considerar algo que é bastante dinâmico ao longo do tempo e complexo também, tá? Então, falar em crescimento econômico é falar em diversas variáveis, claro que existem as principais, mas falar em diversas variáveis que vão ou interromper o processo de crescimento econômico ao longo do tempo, né? Estamos falando aqui em longo prazo, né? 20, 30, 40, 50 anos ou até mais, né? Ou existem, de repente, algumas variáveis que vão impulsionar esse processo de crescimento econômico ao longo do tempo. E eu acho importante passar para vocês então, por exemplo, o capítulo 4, que ele trata da economia das ideias, né? Puxa, já que a gente está falando de tecnologia, né? E que a tecnologia, ela sim, ela é uma variável impulsionadora de crescimento, né? Já que ela gera um novo produto, ela traz otimização, que é o que a gente trabalha muito na economia, né? A tal da eficiência. Você tem um produto e você consegue melhorar ele de forma que você consegue ter o mesmo resultado com uma menor injeção de energia possível. Tá cortando o áudio? Pera aí, gente. Deixa eu chegar mais perto do roteador, de repente resolve. Tá cortando o áudio aí para vocês? Eita. Melhorou? Sim ou não, gente? Sim. Tá ótimo. Então eu vou ficar por aqui mesmo. Vou só dar uma ajustada aqui na tela. Não, não, não. Na verdade é comigo aqui. Peço desculpas aí que estava um pouquinho longe do roteador aqui. Mas enfim, estou improvisado aqui. O importante é passar o sinal. Um sinal em real time aí para vocês, né? Então, olha só, o capítulo 4 ele trata das ideias, e daí eu acho importante também passar um artigo, que é uma resenha do artigo original do Douglas North, onde ele fala muito sobre teoria institucional, né? Porque assim, afinal de contas, o que adianta ter uma boa de uma ideia se ela não é, por exemplo, protegida por uma patente, se ela não é protegida por um direito autoral? Ele fala muito, por exemplo, sobre custos de transação, tá? Que aí é outro problema também, tá? E se for muito dispendioso para a empresa atuar naquele campo, naquela região? Gente, uma coisa assim óbvia, toda empresa quer o quê? Princípio básico é oferir lucro, tá? O que motiva uma pessoa a trabalhar, uma empresa funcionar, é ter lucro. Se não for ter lucro, não vai trabalhar, acabou a história, tá? O que ela vai fazer? Ela vai migrar para outra região. Vocês viram a notícia da Ford ontem? O que aconteceu? Apesar que isso não é novidade nenhuma, ela já vinha estudando, avisando há um bom tempo aí, desde 2016. Oi? Tá cortando o áudio ainda? Então, se não tiver vantagem para a empresa, não justifica ela continuar trabalhando, atuando naquela região, tá? Então, o artigo resenha do Douglas North, ele traz um pouco disso para a gente, tá? Mas antes, vamos dar uma olhada lá no capítulo 4, tá? Interessante que a gente pode extrair
Tá? Por que economia das ideias? Porque a gente falou em tecnologia já no modelo original de solo, tá? E a tecnologia, que é o quê? É labor, é conhecimento, é uma ideia que vai trazer uma melhoria, vai trazer um produto novo, ela vai pegar de repente um produto que já existe, ela vai melhorar aquele produto de forma aí que a sociedade consiga obter benefícios e até mesmo, principalmente a empresa, consiga obter ganhos de escala. Ganho de escala é o quê? Puxa, lucro crescendo ao longo do tempo que motiva a empresa a continuar atuando naquela região. Então, deu uma travadinha aqui, vamos ver o que aconteceu. Todo mundo consegue ver minha tela? Sim? Tá bom. Olha aqui, neste capítulo vamos estudar questões amplas associadas à criação de um modelo econômico de tecnologia e melhoria tecnológica. Então, ele começa aqui, né, fazendo aí uma indagação, questão, mas o que é tecnologia, né? Daí ele explica que tecnologia é o quê? É a maneira como os insumos eles são combinados de forma que se gere um produto, né? Um produto aí que vai trazer, na microeconomia a gente chama isso de utilidade para as pessoas, tá? Então, partindo-se da função original de produção, tá? Só revendo aí alguns conceitos que vocês já sabem, a gente já viu lá no modelo básico, a gente tem que o Y aqui, Y maiúsculo, ele vai representar o quê? Todo produto, o que em dinheiro convertido, ele resulta na renda nacional, tá certo? Então o Y aqui ele vai ser basicamente o nosso PIB e o F ele vai ser uma função desses dois fatores, o capital físico acumulado ao longo dos anos ou das décadas, enfim, e também o L que vai representar aí a população economicamente ativa, né? As pessoas que estão aí trabalhando de maneira, digamos assim, formal, tá? Aquele ponto ali, então, ele vai representar uma função de conhecimento, de tecnologia, tá? E aí ele pega e inclui aqui essa letra A, que ela vai representar aí o conhecimento acumulado ao longo do tempo. Ah, mas o conhecimento acumulado, sim, uma pessoa ela tem uma ideia, mas depois essa ideia é melhorada. Eu vou dar um exemplo para vocês. A televisão, o computador, enfim, muitos aparelhos existem graças a lá no passado teve um sujeito que ele inventou a tal da válvula termiônica, tá? Isso já não existe mais. Eu acredito que não sei, mas enfim. Se existir vai ser algo assim muito raro, muito escasso, em poucas aplicações. Aí depois teve um outro que falou assim, não, vamos inventar um produto aí, tá? Um componente eletrônico que vai substituir essa válvula, ele vai ser mais econômico, de repente ele vai ter uma vida útil menor, ele vai ser mais eficiente porque ele consome menos energia, vai conseguir trabalhar de forma melhor, trazer mais utilidade, né? Foi criado então o transistor, e aí depois aquilo foi aperfeiçoado, né, de forma que criou-se o tal do circuito integrado, e aí hoje o nosso computador existe porque existe essas placas com esses circuitos integrados, que são milhões de transistores dentro de um único componente, tá? O que é isso? Isso é conhecimento acumulado ao longo do tempo, e o conhecimento acumulado ao longo do tempo, queira ou não, ele traz dinheiro, tá? Mais produto sendo produzido, sendo vendido, gerando comercialização, contribuindo para distribuição de renda, queira ou não, e isso ao longo do tempo traz crescimento, tá? Então ele colocou aqui esse A aqui, que significa aí o acúmulo de conhecimento ao longo do tempo, ou seja, um índice de tecnologia. Por que índice? Porque ele representa aí um percentual, tá? Veja que esse número 1 aqui, só recapitulando o que a gente já viu, ele representa o quê? 1 significa 100%. 100% de alguma coisa. Que coisa a gente está estudando? O produto, a renda, tá? E aí esse alfa aqui? Bom, o alfa está levado ao capital. O solo ele assumiu que, puxa, de 100% do produto, tal, parte desse produto é gerado pelo capital físico acumulado, parte desse produto é gerado pela mão de obra qualificada, o pessoal que está trabalhando ao longo do tempo, acumulado também, né? Só que quando ele pegou e observou o crescimento dos Estados Unidos por 20 anos, ele falou, não, mas não é só isso, tem um pouquinho de tecnologia aí que está respondendo também por esse crescimento, tá? Então esse alfa aqui que a gente colocou no capital, parte dele, aqui ó, o parâmetro alfa é também parte da tecnologia produção. Ou seja, como foi feito naquele exercício da planilha Excel que eu passei para vocês e que ele, de fato ele verificou
com os dados brasileiros, isso ao longo da década de 90, né? Que a gente viu que o produto ele foi crescente, né? A gente traçou ali uma linha de tendência ao longo da década, o produto cresceu, mas que existia um conhecimento acumulado ao longo do tempo que também responde por parte desse crescimento desse produto, tá? Então o capítulo ele fala que as ideias elas melhoram sim a tecnologia da produção, fala que lá no passado, na Idade da Pedra, lá do homem de Neandertal, ele já usava o óxido de ferro para fazer aquelas pinturas no interior das cavernas, né? Denominado de arte rupestre, né? Esses são novos, não sei se vocês chegaram a conhecer o videocassete, né? Depois veio o DVD e tudo mais. Mas enfim, é um produto tão antigo, mas que ele foi aperfeiçoado, melhorado e utilizado aí até período não muito longe, aí, coisa de 10, 15 anos atrás aí, ou seja, trazendo tecnologia, né? Você combinou um insumo que já existe, mas criou um produto novo ou trouxe alguma melhoria de algum processo e por aí vai, né? Então aqui a presença da tecnologia, né? Lá o Henry Ford ele teve a ideia lá de montar a linha de produção, olha só, um modelo T4 a cada 24 segundos, para vocês terem uma ideia. Só dando sequência aqui, confirme para mim se está todo mundo ouvindo, ok aí. Tá tudo ok? Todo mundo me ouve? Todo mundo vê a tela, né? Então, olha só. As ideias... Tem um detalhe com a ideia aqui. Ele fala de um conceito de rivalidade e não rivalidade. Quando você tem um bem... É só um instante que eu vou fechar a porta aqui. Tá entrando um pouco de barulho, licença. Ele fala assim, bens são rivais. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, tô no quarto de brinquedo aqui da minha filha, não reparem. Por exemplo, essa bola aqui, ó, isso aqui é um bem e ele apresenta rivalidade. Por quê? Porque no momento que eu tô me apoderando, me apossando, brincando com essa bola aqui, tá? Outra pessoa fica impedida de pegar ela, tocar ela ao mesmo tempo, tá? Nossa, mas por que falar isso? Porque a ideia ela não é rival. Pelo fato da ideia ela não ser rival, ela vai trazer retornos crescentes de escala para a empresa. Vou dar um exemplo aqui. A empresa fez um investimento ali em bilhões no desenvolvimento de um novo modelo de um jato executivo. Tá? Lembrando aí, a nossa empresa nacional aqui, a Embraer, ela exporta muitos jatos, tá? Então, assim, a gente é um pouco competitivo nesse segmento aí, tá? E aí, beleza, é feito um investimento, um desembolso altíssimo. Só que depois que aquele modelo é criado, basta replicar ele. Basta replicar. E aí, a sua empresa, o primeiro vai ter um determinado custo, o segundo já um pouco mais baixo, o terceiro e por aí vai, tá? Aquele custo ele vai ser diluído ao longo do tempo à medida que a produção vai sendo aumentada, né? E os produtos eles vão sendo vendidos, tá? Então a ideia, ela costuma apresentar isso aqui, a ausência de rivalidade. Por apresentar a ausência de rivalidade, ela vai trazer retornos crescentes, ou seja, a empresa vai continuar lucrando e lucrando cada vez mais. Só que aí a gente cai nesse detalhe aqui, ó. Vocês aprenderam lá na microeconomia tal da concorrência perfeita, né? Aqui não, aqui a gente já entra na concorrência imperfeita, tá? Vamos dar sequência, andamento aqui, tá travando um pouquinho, mas vamos ver. Então isso aqui a gente já falou, que a maioria dos bens é rivais, a ideia ela não rival, ela não compete. Aí ele fala um pouquinho de baixa exclusividade. Só um pouquinho aqui. Ó, bens rivais, bens não rivais, grau de exclusibilidade, né? Então os bens, eles costumam ter uma exclusibilidade, significa de exclusão alta, né? Como por exemplo, eu dei o exemplo dessa bola aqui, você está utilizando, outra pessoa ela fica impossibilitada de utilizar, né? E tem alguns outros aí que eles vão apresentar um grau de exclusibilidade um pouco menor, baixa.
Vamos ver aqui, isso aqui não é tão interessante, vamos baixar um pouco mais aqui, que daí eu quero mostrar o artigo a resenha do Douglas North também. Aqui, por exemplo, os resultados de pesquisa básica e desenvolvimento podem ser, por sua própria natureza, não excluíveis, não excluem, né? Aqui está falando de uma ideia. Por exemplo, o cálculo, né? Poxa, eu aprendi o cálculo, né? Eu não posso impedir que outra pessoa também aprenda, né? O conhecimento está livre ali, nesse caso, nessa situação aí, à disposição, à disponibilidade de todo mundo, né? A compreensão científica da medicina, a fórmula de Black-Scholes, para quem gosta do mercado financeiro, de operar opções, né? Eu nunca fiz isso, mas eu acho muito perigoso. Mas enfim, estão aí disponíveis para todo mundo, né? Deixa eu baixar um pouco mais aqui. Vamos, computador, ajuda. Ó, isso aqui é interessante, ó. A ligação com retornos crescentes é quase imediata, se admite que as ideias são associadas aos custos fixos. Voltando ao exemplo do software, a ideia subjacente à próxima geração de um processador de texto com reconhecimento de voz. Isso aí é, por exemplo, o que o Google faz hoje, né? Exige, despesas com pesquisas que são feitas uma só vez. Uma vez mais realizada aquela pesquisa, tendo feito o desembolso, o projeto está ali, né, já saiu do papel, basta replicar para as próximas unidades, tá? Vamos ver um pouco mais aqui. E aí a gente vai ter um gráfico dos custos fixos em relação aos retornos crescentes, tá? Vai chegar um momento, gente, que o produto produzido ali, claro, pela empresa ali, ele vai se pagar. A partir daí, vamos falar de payback, né? Tempo de recuperação do retorno do investimento, né? A partir daí os retornos eles são crescentes em escalas. Em escala, você não precisa continuar desenvolvendo aquela ideia. Que mais aqui? Só para dar uma reduzida. Ao longo do tempo, o custo médio ele vai sendo reduzido, porque, como eu falei, você tem o custo inicial da primeira unidade produzida, mas você não precisa produzir o projeto, a ideia novamente, somente o produto. A partir da segunda unidade, aquele o custo médio já cai em quanto? Em 50%. Da quarta unidade, em 25%. Da oitava unidade, em 12,5%. E por aí ele vai até chegar a um valor próximo a zero, tá? O valor da ideia inicial do projeto. O custo marginal, como você já conhece, já viram na microeconomia, é o próprio preço, então ele vai ser constante ao longo do tempo, tá certo? E observando esse gráfico anterior, a gente vê o quê? Que a empresa ela vai conseguir maximizar lucro, só que, como eu falei para vocês, não basta ter uma ideia, ela precisa ser protegida, que é o que o Douglas North ele trata no artigo dele quando ele fala sobre instituições. Vamos ver isso aqui, crescimento da população mundial, não, isso aqui não. Só quando a gente relaciona a variável trabalho, né? Que ela é importante. Mas enfim, vamos dar uma olhadinha lá no artigo que eu vou passar para vocês do Douglas North. Que é isso aqui, ó, Teoria Institucional do Douglas North. Ele não é o texto original. Aqui o próprio nome já fala artigo resenha. Por que não é o texto original? Porque o texto original ele é pago. Tá? Não tem disponível, pelo menos eu não encontrei disponível para a gente fazer o download. Então o que ele trata nesse artigo aqui? Vou baixar um pouco para vocês verem. Ascensão do mundo ocidental, ele fala aí um pouco sobre o crescimento, aliás, ele trata sobre isso, né?
sobre o crescimento e desenvolvimento econômico também, mas o nosso foco aqui é crescimento. Para falar em desenvolvimento, teríamos que falar sobre melhoria de vida, qualidade de vida. Não é o foco daqui. O conceito da ideologia, o papel da ideologia, racionalidade. Um pouco mais à frente, ó, o Estado e sua relação com a economia, né? Ou seja, qual vai ser o papel do Estado, a atribuição do Estado em relação à economia, né? Será que o Estado ele é uma instituição rival das empresas ou de certa forma ele tem que trabalhar para proteger as empresas, de forma que as empresas elas venham a atuar ao longo do tempo, operando aí com lucros produtivos, né? Aqui ele fala sobre o conceito de eficiência e o sistema de propriedade, né? Eficiência está relacionado à otimização, é você conseguir produzir mais ao longo do tempo com a mesma unidade, produtividade é isso, você tem uma unidade de trabalho, você tem uma unidade de máquina, você tem, por exemplo, uma unidade de tempo, você tem, por exemplo, uma unidade diária, tá? E aí eu sempre gosto de citar aquele exemplo, há 50 anos atrás, quantas sacas de soja ou milho que seja, você conseguia produzir num único hectare, e nesse mesmo hectare, que é a mesma unidade diária hoje, 50 anos após, quantas sacas a mais você consegue produzir? Você consegue produzir mais com a mesma unidade. Isso é produtividade, tá? Você trouxe melhoria no processo produtivo daquele capital, tá? Daquela unidade de capital, unidade diária, ao longo do tempo, tá? Então isso aí é eficiência, é produtividade, tá? E o Douglas North ele tem essa preocupação e tenta alinhar ele com o sistema de propriedade, com o direito de propriedade, ou seja, o incentivo que uma empresa tem para continuar atuando ao longo do tempo, principalmente quando a gente fala em proteção de direitos autorais, registros de patente de uma invenção, tá? E quanto a isso, o nosso país ele é muito atrasado. Você tem uma patente para registrar, demora anos para você conseguir registro, tá? O incentivo é muito baixo, o incentivo de produção de novas ideias no país tem, boas ideias tem, mas é muito baixo quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, tá? O capítulo anterior já tratou sobre isso. Modelo dos anos 90, aqui ele fala sobre incerteza, tá? Por quê? Porque o risco sempre existe, tá? As empresas elas têm que assumir riscos, e muitas vezes riscos pesados, elevados, mas elas precisam, de tudo que a gente sabe que daqui para frente, a única certeza que existe é a chamada incerteza. Tudo pode ocorrer ou a favor da empresa ou inclusive ao seu desfavor, né? A probabilidade para isso ela costuma ser maior. Então é assim, a empresa ela precisa do quê? Ela vai precisar de proteção do Estado, seja no registro de patente de direitos autorais, ou seja mesmo no quesito incentivos fiscais, de forma que ela continue trabalhando, produzindo e assim maximizando seu lucro. Olha aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês sobre custo de transação, todo mundo tem, tá? Também está relacionado ao custo de oportunidade, ninguém consegue fugir disso aí, tá? Mas qual vai ser o tamanho do custo para a empresa? Essa é a questão. Então é assim, gente, o que eu quero que vocês façam, tá? Eu quero que vocês façam um resumo tanto do capítulo 4 da Economia das Ideias, como deste artigo aqui que fala um pouco, tá? Fala aí um breve resumo da teoria institucional do Douglas North. Isso também vai valer como uma avaliação, tá? E aí eu vou passar mais um modelo de crescimento para vocês. Deixa eu só parar a partilha aqui. Eu vou passar mais um modelo de crescimento para vocês, só que vai ser um modelo de crescimento endógeno, tá? Depois eu vou preparar um material e postar lá no Cigar, e aí sim daquele a gente vai fazer uma avaliação objetivo. Tá certo, gente? Ficou claro até aqui? Então tá, por hoje era isso, tá, gente? Dúvidas? Eu fico à disposição, tá? Apenas 2, 3 pessoas me chamaram para esclarecer dúvida do trabalho. Falei para vocês que eu estou disponível, tá? Manhã, tarde, noite, final de semana, só não de madrugada que eu preciso dormir. Mas me chamem, tá, gente? Estou aqui para esclarecer dúvidas, para
ajudar a conduzir vocês aí nessa avaliação, nesse trabalho aí, tá? Eu vou finalizar, falta mais alguns detalhes acerca do modelo de solo. Tem uns slides aqui, vou fazer mais 2 vídeos, certo? Aliás, 2 não, 3. E depois eu vou postar lá no SIGA. 2 eu já fiz, falta mais 3, mas é coisa assim bem curta. Alguns detalhes só. E daí a gente vai fazer uma avaliação objetiva. Eu vou elaborar ela para a próxima semana. Vai ser próxima semana ou de repente na outra. Ela vai ser em cima do modelo de solo e em cima do outro modelo que eu vou passar, tá? Vai ser pergunta de assinalar a alternativa correta ou de repente verdadeiro ou falso. Só isso. E aí a gente encerra, tá? Tranquilo até aqui? Gente, obrigado pela participação, tá? Desejo a todos vocês aí um bom dia, tá? No mais, eu tenho disponível, vocês têm meu contato, tá bom? Obrigado, um bom dia para vocês aí. Tchau.